Olá, meu nome é Vallan Carmo, sou capitão da equipe Keep Flying e irei apresentá-los nosso projeto para a 22ª competição SAE Brasil Aerodesign. Inicialmente, agradecemos à SAE e aos patrocinadores da competição por tornarem possível o projeto de aerodesign mesmo durante os tempos de pandemia. O projeto foi dividido nas etapas conceitual, preliminar 1, preliminar 2 e detalhado, sendo que nessas duas últimas emprega-se o conceito de espiral de projeto, na qual os métodos e análises são aplicados de maneira reiterada a partir dos resultados de ensaios e análises. Na etapa conceitual, definem-se os requisitos do projeto e realizam-se análises simplificadas para comparar diferentes configurações de aeronave. A partir da leitura do regulamento desse ano, e com o objetivo de obter o melhor desempenho em classificação, a equipe estabeleceu os seguintes requisitos: estar em conformidade com o regulamento, não receber penalidades e obter todas as bonificações previstas. Devido à pandemia de Covid-19 e à impossibilidade de encontros presenciais, foi necessário adaptar o cronograma e os requisitos do projeto. Para contornar a falta de ensaios em voo, definiu-se como requisito o desenvolvimento de um simulador de voo. Com o aumento do prazo de entrega dos relatórios, optou-se por aumentar o tempo empregado na etapa preliminar 1 para explorar melhor o espaço de soluções de aeronaves, e em preliminar 2, empregando o tempo antes destinado a ensaios para dimensionamentos e verificação dos componentes. Para determinar a influência dos parâmetros da aeronave na pontuação de carga paga, foi feita uma análise de sensibilidade. Aeronaves de diversas configurações tiveram seus parâmetros variados em 10% e notou-se que a tração, área-lar e CLmax são os parâmetros mais influentes em todas as configurações. Dada a elevada influência da tração no desempenho e a possibilidade de uso de motorização elétrica, utilizou-se o software eCalc para estimar a tração e potência de vários conjuntos de motor, hélice e bateria. Uma vez que o torque máximo dos motores elétricos é disponível para menores rotações, observou-se melhor desempenho dos conjuntos com motores de baixo kV combinados com hélices de maior diâmetro e menor relação a passo-diâmetro. Alguns dos melhores conjuntos encontrados no eCalc foram ensaiados em túnel de vento para obter suas curvas de tração dinâmica, limitando-se a potência em 700 watts. Com as aeronaves da Keep Flying de 2018 e 2019 escaladas para a restrição desse ano, estimou-se um ganho de 26% de carga paga com o melhor conjunto. Assim, foi definido o uso de motorização elétrica. Com o elevado diâmetro de hélice, o momento gerado pela tração passa a ser significativo para a estabilidade e decolagem da aeronave. Assim, novos critérios foram adotados para a estabilidade estática, a fim de garantir o ângulo de tremagem positivo, e optou-se pelo trem de pouso quadriciclo, por melhor distribuir as cargas na bequilha, as quais são consideravelmente maiores do que anos anteriores. Para avaliar as configurações de aeronave, utilizou-se a rotina EasyVSP, que integra a geração de geometrias de superfícies sustentadoras a um VLM, uma rotina de seções críticas e uma rotina de corrida em pista simplificada, desenvolvidos pela equipe. Diversos conceitos foram gerados, testados e modificados de modo a satisfazer os critérios de estabilidade estática e alcançarem o melhor desempenho possível, através da maximização da área-lar e do CLmax, motivados pela análise de sensibilidade. Considerando os resultados de anos anteriores, focaram-se as análises nas configurações biplanas. Para os biplanos com cauda, avaliou-se duas variedades de perfis aerodinâmicos, perfis de alta sustentação e perfis de alto momento de arfagem, os quais possibilitaram menores distâncias de cauda e maior área-lar. O biplano com esse tipo de perfil possui maior eficiência de arfagem comparada à asa voadora biplana, parâmetro muito importante para a etapa de rolagem. Entretanto, possui menor área-lar e menor sustentação ao final da pista. Considerando a proximidade de desempenho dessas duas configurações, notou-se a necessidade de utilizar métodos mais refinados para compará-las. Assim, as duas configurações foram escolhidas para serem otimizadas na etapa preliminar 1. Optou-se pelo uso de endplates por oferecerem maior eficiência aerodinâmica e menor peso vazio comparado ao boxwing. A partir das análises realizadas, foram feitas as seguintes definições. Duas configurações seriam otimizadas na MDO, asa voadora biplana e biplano convencional com perfis de alto CM. Configuração tratora com motor elétrico T-Motor e hélice de fibra de carbono. Trem de pouso quadriciclo. Compartimento de carga acima da asa inferior, para aproximar o centro de gravidade da linha de tração, facilitando a trimagem. E por fim, endplates em ambas as asas para aumentar a eficiência aerodinâmica. Na etapa preliminar 1, é elaborado um algoritmo de otimização multidisciplinar que utiliza análises quantitativas de baixo custo computacional. Optou-se por parametrizar as asas com geometrias diferentes. Como essa parametrização demanda um elevado número de parâmetros, as variáveis ao longo da envergadura foram definidas como polinômios cúbicos, reduzindo o número de parâmetros e o tempo de convergência da otimização. Para a configuração com cauda, a empenagem horizontal foi parametrizada com duas seções aerodinâmicas de perfis variáveis. Para popular a base de perfis disponíveis para MDO, utilizou os perfis aerodinâmicos próprios, otimizados utilizando Xfoil e parametrização SVD.
Partindo do ESA 40, obteve-se uma família de perfis otimizados com ganho de até 5% em série max relativo aos perfis utilizados pela equipe em 2019, além de uma maior variedade de valores de CM0. A MDO consiste num algoritmo de otimização e um modelo de síntese composto por 5 principais rotinas. A rotina de aerodinâmica, na qual desenvolveu-se um modelo de interação asa-hélice para estimar os coeficientes aerodinâmicos com influentes escoamentos da hélice. No modelo, são utilizados dados aproximados de indução de velocidade do escoamento no cálculo das forças e vorticidades do VLM. Assim, obtém-se os coeficientes aerodinâmicos utilizando um VLM linear para baixos ângulos de ataque e para altos ângulos de ataque um VLM não linear de abordagem de Cambrian. Para estimar o arrasto parasita da fuselagem, utilizou-se o método Component Buildup, e o arrasto parasita das asas foi estimado através dos coeficientes bidimensionais. A rotina de estabilidade estática verifica se os requisitos de ângulo de trimagem, margem estática e estabilidade estática lateral são satisfeitos. Em desempenho, simula-se a corrida em pista e a rotação em solo, obtendo-se o peso máximo de decolagem. Também é verificada a necessidade de freios para obtenção da bonificação de pouso. Em estruturas, obtém-se as cargas através de um VLM linear e, seguindo o critério de Tsai-Woo, dimensionam-se as longarinas. Além disso, as massas dos demais componentes são determinadas estatisticamente a partir de dados de anos anteriores, obtendo a estimativa do peso vazio. Em estabilidade dinâmica, verifica-se se os requisitos que foram estabelecidos a partir de norma militar e de projeto de anos anteriores são satisfeitos. Assim, ao final da otimização, obteve-se 2 aeronaves otimizadas, e escolheu-se o biplano convencional com perfis de alto CM por possuir maior pontuação. Em preliminar 2 detalhado, foram realizadas análises, dimensionamentos, otimizações e readequações da aeronave, de acordo com necessidades não contempladas em etapas anteriores do projeto. A seguir, serão apresentados os métodos utilizados sob a perspectiva de cada área, começando por aerodinâmica. Foram realizadas simulações em CFD, em voo e em solo, sob a influência do escoamento da hélice. Em solo, foram feitas simulações para diversas velocidades, obtendo dados para a corrida em pista da aeronave. Dada a elevada influência da sustentação máxima no desempenho, os perfis aerodinâmicos foram otimizados novamente com o objetivo de maximizar o CLmax da aeronave. Manteve-se o arqueamento médio constante de modo a preservar as características aerodinâmicas em baixos ângulos de ataque. Com a otimização, obteve-se um aumento de 11% no CLmax e um ganho de 400 gramas de mitol. Passando para estabilidade e controle. Foram feitas análises de estabilidade dinâmica para diversas etapas de voo, verificando a robustez da aeronave ao variar as derivadas em 10%. Os resultados mostram que, mesmo nas piores condições, os requisitos impostos na etapa preliminar 1 são satisfeitos. O aileron foi dimensionado para realizar a manobra dentro do box de voo. Foram feitas otimizações de diferentes configurações e optou-se pelo posicionamento dos ailerons somente na asa inferior, por apresentar menor peso vazio e menores cargas durante a rolagem. Estabeleceu-se que os LEMs devem controlar a aeronave na presença de ventos de través extraídos de estudos climáticos. Priorizou-se os LEMs na ponta da empennagem horizontal por não receberem o escoamento perturbado pela fuselagem. Diversos conceitos foram analisados e os LEMs de arrasto foram selecionados por apresentarem menor peso vazio quando comparados aos LEMs de sustentação. O profundor foi dimensionado na MDO e verificou-se sua capacidade de trimar o avião em todas as condições do envelope de voo e de garantir a controlabilidade na presença de rajadas verticais críticas. Por fim, foram feitas simulações de controle em malha fechada para verificar a efetividade da superfície de comando. Observou-se que a aeronave era controlável sem ultrapassar os batentes da superfície de controle. Passando para o desempenho. A missão foi dividida em 7 etapas: corrida em pista e decolagem, subida, manobra, cruzeiro, descida e pouso. Cada uma delas foi avaliada para diversas condições atmosféricas e pesos de decolagem, utilizando o simulador de 6 graus de liberdade desenvolvido pela equipe. O simulador utiliza uma adaptação da modelagem proposta por Phillips e permite a variação da velocidade do vento e da massa específica do ar, além de um controlador PID capaz de representar o piloto da equipe, o qual foi calibrado a partir de dados de anos anteriores. Para a determinação do peso máximo de decolagem, uma rotina simula a corrida em pista e a rolagem da aeronave utilizando coeficientes obtidos via CFD e considerando a influência do diâmetro das rodas na força resistiva. Definiu-se 120 mm como diâmetro de roda ideal. Na subida, avaliou-se a capacidade da aeronave de atingir a altura mínima de 9,5 metros para voos no MTOL, limite definido por aquisição de dados de anos anteriores. Também avaliou-se o tempo necessário para atingir a altura estabelecida para diferentes massas específicas do ar e diferentes massas de decolagem.
Na etapa de manobra, obteve-se o raio mínimo para a curva e, com o simulador, estimou-se um raio esperado de 41 metros. Também verificou-se que a aeronave é capaz de realizar a manobra dentro do box de voo. Na etapa de cruzeiro, foram feitas análises de potência para a determinação das velocidades de operação. A partir do simulador, foi obtida a velocidade de cruzeiro e o tempo de voo dessa etapa. Na descida, obteve-se o tempo da etapa e a distância de toque na pista. Com o simulador, obteve-se a distância total de parada e confirmou-se a necessidade de freios para garantir a bonificação de pouso. A partir das etapas apresentadas anteriormente, obteve-se a trajetória esperada da aeronave, que confirmou sua capacidade de realizar a emissão sob diversas condições de operação. Também obteve-se o tempo de voo total, utilizado para dimensionar a bateria. Já em cargas e elasticidade, o diagrama VN foi determinado através da simulação em 6 graus de liberdade da aeronave. Foram analisadas as manobras críticas segundo a FAR 25 para 75% do emitol e para o peso máximo de decolagem. Com isso, foi possível reduzir o diagrama VN, mantendo a segurança da missão e verificando a redução de 14% no peso vazio. Então, as cargas foram calculadas em todas as condições dentro do envelope de voo, obtendo-se como condição crítica a arfagem com o máximo fator de carga. Analisando os fenômenos aeroelásticos, determinou-se a eficiência dos comandos avaliando a sustentação gerada pela superfície comparando a asa flexível à asa rígida. Concluiu-se que não ocorre o fenômeno de reversão de comando dentro do envelope de voo. Para análise de flutter e divergência, utilizou-se o método PK para obter os diagramas VG e VF da aeronave, e a partir deles foi possível determinar que as velocidades de flutter e divergência não seriam atingidas dentro do envelope de voo. Já em estruturas, o projeto estrutural foi inicialmente dividido em 4 etapas, visando dimensionar os componentes e minimizar o peso do vazio do avião, ainda garantindo a missão de forma segura. Porém, devido à pandemia, não foi possível realizar validações em ensaios. As propriedades dos materiais foram obtidas do banco de dados da equipe, construído a partir de ensaios em anos anteriores. Assim, realizou-se uma análise conceitual das possíveis soluções para cada um dos componentes, chegando às configurações. Longarinas das asas da empenagem horizontal feitas de sanduíche de carbono e espuma de PVC, com chapeamento de balsa de qualidade 5A. Longarinas das empenagens verticais de tubos de carbono. Rodas de nylon ou alumínio aeronáutico. Fuselagem treliçada de tubos de carbono, responsável pela conexão das superfícies, fixação do motor e abrigar o compartimento de carga. E trem de pouso também treliçado. Para o dimensionamento dos componentes, foram adotados os critérios de falha de Tsai-Woo para madeiras compostos e von Mises para alumínio e nylon. O dimensionamento das longarinas e dos chapeamentos foi feito através de uma otimização utilizando o algoritmo genético, na qual parametrizou-se as seções transversais das longarinas e suas posições dentro da asa. Chegou-se a uma configuração final que apresentava deslocamento máximo de 61 mm na asa superior e torção máxima de 2,4 graus na asa inferior. Também utilizando o algoritmo genético, otimizou-se a fuselagem e o trem de pouso utilizando uma rotina simplificada buscando a configuração mais leve. A partir dessa estrutura, foram realizadas modificações pontuais e análise em elementos finitos, comprovando a robustez da solução final. Para as nervuras e endplates, foram realizadas otimizações topológicas tanto com balsa quanto espumas de PVC. Resultou-se uma redução de massa de 38% para as nervuras, feitas de espuma de PVC, e 68% de redução de massa para os endplates, feitos de balsa de qualidade 1A. As rodas tiveram sua quantidade e o design de seus aros internos otimizados, resultando em 4 raios para a bequilha e 3 para o trem de pouso principal. Em seguida, buscou-se dimensionar sua espessura, de forma a reduzir sua massa total. Foi estudado o uso de alumínio aeronáutico e nylon, sendo o conceito em nylon o que apresentou maior redução de massa. Para verificar as hipóteses adotadas no dimensionamento de cada componente, foi realizada uma análise global da aeronave em elementos finitos. Assim, foi possível reavaliar tensões e índices de falha nos componentes e certificar que não há falha quando submetido aos esforços críticos. Por fim, passamos para o projeto elétrico. Para o sistema de controle, partiu-se dos esforços das superfícies de comando para selecionar os atuadores. Então, a bateria foi dimensionada para fornecer carga para um voo e a cablagem foi dimensionada para obter uma queda de tensão inferior a 5% em cada ramo. Com o conjunto motopropulsor definido nas etapas anteriores, a bateria foi selecionada de modo a fornecer tensão nominal e corrente de descarga compatíveis com o motor. Também selecionou-se um ESC capaz de suportar a corrente demandada e que viabilizasse acionamento reverso do motor.
Selecionou-se também um vatímetro e um arm plug, como imposto pelo regulamento. E assim, mesmo com o desafio da pandemia, finalizamos o projeto de 2020 da Keep Flying com uma aeronave inovadora e de alta competitividade. Novamente, agradecemos aos patrocinadores e parceiros da competição. Agradecemos, sobretudo, os patrocinadores da Keep Flying por todo o apoio que nos foi dado ao longo de todos esses anos. Por fim, agradecemos a todos que assistiram à nossa apresentação.